Saber Direito desta semana é com o professor Telson Pires. O curso é sobre direito internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, nós estamos aqui para mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Telson Pires, advogado e mestre em Direito, e o nosso tema será fontes e sujeitos do direito internacional. Mas antes de adentrarmos no cerne deste temário, eu sugiro avaliarmos inicialmente o objeto de estudo do direito internacional. Afinal de contas, o que é que o direito internacional público regula, normatiza? O objeto de regulação do direito internacional são as relações jurídicas que se estabelecem entre os sujeitos de direito internacional. E que sujeitos são esses? São os sujeitos dotados de personalidade jurídica de direito internacional. E aí teremos os estados, as organizações internacionais intergovernamentais, a Santa Sé equiparada a Estado, e vamos avaliar também a participação do homem neste contexto, enquanto sujeito ou não de direito internacional. Em relação às fontes, é preciso que se saiba perfeitamente que fonte do direito nada mais é do que um caminho, uma ponte que leva os valores médios apurados na sociedade até a norma objetiva obrigatória que deve ser cumprida pela sociedade. Segundo o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, as fontes do direito internacional são os tratados internacionais, os usos e costumes internacionais, os princípios gerais de direito internacional e também, como fontes auxiliares ou secundárias, a doutrina e a jurisprudência internacionais. Há que se ressalvar que o Estatuto também faz uma ressalva em relação à aplicabilidade da equidade enquanto método ou forma de aplicação do direito internacional. Mas esses detalhes nós iremos enfrentar daqui a pouco. Vamos observar, no primeiro momento, o tratado internacional. O que é um tratado internacional? O tratado internacional é um instrumento hábil à manifestação das vontades dos sujeitos dotados de personalidade jurídica de direito internacional. Então, o tratado ele se aquilata a um contrato na órbita do direito privado, na medida em que nele estarão as manifestações dos estados, das organizações internacionais intergovernamentais, enfim. É o tratado que congrega esse tipo de manifestação no cenário internacional. Agora, quando se fala de tratado, há que se observar o seguinte: existem inúmeras terminologias, como, por exemplo, acordo, pacto, convenção, protocolo, concordata, enfim. O tratado é tudo isso? Ou será que essas nomenclaturas se referem ao tratado, mas com algum tipo de peculiaridade? Na verdade, todos são tratados. Essas diferenças que, em verdade, a doutrina observa, essas diferenças vão indicar o objeto de regulação do tratado. Então, o tratado é o gênero. É preciso que se observe que um tratado internacional, para ser válido, precisa respeitar alguns requisitos ou condições. Essas exigências nós podemos pontuar, primeiro, agente capaz. Então, quem pode assinar, quem pode comprometer o Estado, quem está autorizado a discutir um tratado internacional. Então, quem é este agente capaz? Normalmente, o chefe de Estado, o chefe de governo, o ministro das Relações Exteriores e até os chefes de missões diplomáticas e até mesmo os plenipotenciários, pessoas de
conhecimento específico elevado, que podem ser convidadas para a discussão de um tratado bem específico, que exige um grau de conhecimento técnico elevado. Então, essa pessoa ou essas pessoas, em estando autorizadas, poderão fazer as vezes de um sujeito competente, né? Então, são essas pessoas, em princípio, que estão autorizadas à celebração de um tratado internacional. Um outro elemento de validade ou condição de validade é o objeto lícito e possível. Então, o tratado ele precisa estar alinhado à perspectiva da legalidade. Ele precisa caminhar junto ou estar adequado àquilo que o direito internacional propõe, ou baliza, ou normatiza. E o objeto possível de um tratado internacional nada mais é do que a execuibilidade do seu objeto. É lógico que esta execuibilidade também passa pelo balizamento da legalidade. E o terceiro requisito ou condição de validade é o consentimento mútuo. Os tratados, assim como os contratos na órbita privada, se pautam também pela liberdade de manifestação. Então, os Estados, as organizações internacionais têm liberdade para se manifestarem no sentido de celebração de um tratado, de um acordo internacional. Esta é a regra. Passemos agora para a análise da segunda fonte, usos e costumes internacionais. Estamos aqui falando do direito consuetudinário. Então, o que seria efetivamente o direito consuetudinário? São aquelas práticas ou hábitos praticados de modo reiterado que acabam sendo utilizadas como fonte do direito. E no particular do direito internacional, esses hábitos, esses costumes internacionais, de modo reiterado, são também consideradas fontes do DIP, do direito internacional. Mas eu chamo a atenção de que não basta apenas a prática reiterada. É necessário também que se observe um elemento ou fator psicológico. É importante que aquele que pratique o ato, aquele que pratique o costume, ele perceba que na aplicação desse direito consuetudinário existe a obrigatoriedade. Ele precisa estar ciente de que ele está praticando aquele ato porque aquele ato é obrigatório. Então, é um elemento psicológico que deve ser levado em conta também quando da utilização dos usos e costumes como fonte do direito internacional. Passemos agora para a análise do terceiro elemento, ou melhor, da terceira fonte do direito internacional, que são os princípios gerais do direito internacional. E para que nós possamos enfrentar este temário, eu gostaria de chamar a atenção de todos, porque existe um falso conhecimento da realidade sobre o que vem a ser um princípio jurídico. Eu digo isso porque muitas regras jurídicas são também nominadas como princípios, o que não é verdade, ou o que não deveria ser verdade. Veja-se, por exemplo, o princípio da igualdade, norteado pela Constituição da República. Este princípio da igualdade é um verdadeiro princípio, porque o verdadeiro princípio ele precisa ser interpretado à luz do caso concreto. Então, para que o princípio da igualdade ele possa surgir num caso concreto, é necessário que se avalie muito bem as peculiaridades, as nuances desse caso concreto. Só aí é que nós vamos poder informar a medida certa da igualdade. Já o princípio
da legalidade, o dito princípio da legalidade, não nos encerra esta peculiaridade, justamente porque o que está na lei deve ser cumprido. Não há necessidade de uma interpretação. É o que está na lei, ou é ou não é, bem diferente do princípio da igualdade. E uma outra observação que se faz relevante em relação aos princípios jurídicos é em relação à sua formação. O que é um princípio jurídico? Esse princípio jurídico, ele traduz a média dos valores sociais, ou seja, os valores sociais aceitos pela sociedade como regra, esses valores sociais serão convolados ou são convolados em princípios jurídicos. Então, veja, e desses princípios jurídicos, nós teríamos posteriormente o desdobrar das leis. Nós temos na nossa lei de introdução ao Código Civil, aliás, não mais ao Código Civil, e sim ao ordenamento jurídico brasileiro, no seu artigo 4º, há uma referência em relação à aplicabilidade das fontes do direito, caso haja uma lacuna verificada na lei. E vejam que há uma sequência, né? Em existindo lacuna na lei, deve o aplicador do direito se pautar nos costumes, na analogia e nos princípios. Então vejam que os princípios foram colocados lá no final, quando em verdade os princípios hoje constituem a regra. Nossa Constituição de 1988, ela é principiológica, ela está toda permeada por princípios jurídicos. Muitas regras em verdade, mas muitos princípios reais, princípios verdadeiros, que à luz do caso concreto precisarão de uma interpretação mais minudente. Nós temos também as fontes auxiliares do direito internacional. Segundo o Estatuto, são jurisprudência e doutrina internacionais. A jurisprudência nada mais é do que os julgados reiterados pelos tribunais com base em casos assemelhados. Então, esses julgamentos reiterados de casos assemelhados fazem com que o aplicador do direito internacional leve em consideração a jurisprudência como forma ou como fonte do direito auxiliar. Chamo também a atenção de que para o nosso direito, pelo menos o direito posto, de lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, não há uma referência à jurisprudência como fonte do direito. Mas, segundo a nossa ordem constitucional vigente, isto já foi superado. Então, veja, no ordenamento jurídico interno, jurisprudência é sim fonte do direito. No ordenamento jurídico internacional, os julgados reiterados dos tribunais internacionais e dos tribunais nacionais sobre temas de direito internacional devem ser alçados como fonte auxiliar ou secundária do direito internacional. E a doutrina também elencada como fonte secundária, se refere às obras. Veja, não qualquer tipo de obra. Estou dizendo isso porque hoje existe uma série de livros que, em verdade, repetem, que são esquematizados, que são sinopses. Estou falando de obras que efetivamente trazem no seu contexto reflexões sobre os institutos jurídicos de direito internacional. Então, são contribuições válidas, passa pela expertise dos pensadores do direito internacional e não meramente as obras de repetição. Eu gostaria de ouvir